Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo, todos e todas. Agora conseguimos com a Patrícia. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Por aqui parece que a conexão tá tudo bem. E por aí, Patrícia, tá conseguindo me ouvir direitinho? Espera aí que vamos ver o som. Quero saber se vocês estão me escutando. Estamos, Patrícia, por aqui tá tudo bem. Você também tá me Tá escutando bem? cortando um pouco. Deu uma Melhorou melhorada. para mim também. Tá certo. O pessoal tá falando que tá ouvindo, professora Greite. Que honra ter a senhora aqui. Verdade. Vamos iniciar um pouquinho essa conversa, muito num bate-papo entre a gente e as pessoas que estão online também, para sempre estar agregando mais conhecimento, maiores reflexões. Esse é um projeto do programa, né, do nosso mestrado, junto com o Observatório. Um pouquinho. Enfim, o programa vem com esse cunho de fazer essa ligação entre os nossos mestres e os nossos estudantes de mestrado, né? Saber também um pouquinho dessa produção no meio da pandemia. Voltou. Enfim. Tudo bem com a minha conexão? Para mim, tu não tá aparecendo. Tô só escutando a tua voz. Agora eu apareci, Patrícia? O som tá ótimo, só a tua imagem que tá parando toda hora. Acho que é normal, mas ainda bem que o som tá bom, né? Vamos lá, seguindo. Vamos lá. Esse projeto, né, da quarentena cultural vem realmente na tentativa da gente fazer essas pequenas reflexões e mesmo que brevemente tá comentando sobre os assuntos que são o nosso foco, nosso tema dentro da nossa área de mestrado. A Patrícia, que está aqui junto com a gente, ela é arquiteta e urbanista pela UEMA e também é designer pela UFMA. Ela é mestre em desenvolvimento socioespacial e regional, também pela nossa universidade, pelo nosso programa. E nós, inclusive, participamos do mesmo grupo de pesquisa, liderado pela professora Grete, que é o Ideários Urbanos e Linguagens Arquitetônicas do século XX, em São Luís. Muita honra de fazer parte desses orientandos da professora Grete, que sempre tratou a gente com tanta transparência, tanta horizontalidade. Então, uma honra realmente ter nossa orientadora e nosso guia nessa vida de pesquisadora, né? E atualmente a Patrícia atua como assessora técnica na Secretaria Municipal de Paços do Lumiar. Acho que, brevemente, esse é o currículo da Patrícia. Eu sou a Lara, sou mestranda. Entrei agora nesse ano de 2020, no meio da pandemia. Então, estamos encarando muitos desafios, mas está sendo intenso, como já esperado, e muito interessante, né? Todas as discussões e conceitos e reflexões que a gente está fazendo nesse ano de mestrado. Patrícia, quer falar mais alguma coisa sobre tua trajetória? Comentar um pouquinho? Não, sobre a minha trajetória não, mas eu queria parabenizar o programa pelos 10 anos. Eu não imaginei que já fosse isso tudo. Eu conheço o programa só há 5 anos, né? Eu me lembro que no auditório lá da Faculdade de Arquitetura estava tendo um evento do programa e eu passei lá umas 2 horas da tarde e só saí 7 horas da noite depois que o último palestrante terminou, porque eles abordavam os assuntos que a gente já tratava na graduação de uma forma tão aprofundada, né, com tanto esclarecimento que realmente eu saí dali aquele dia decidido. Né? E parabenizar vocês também por essa quarentena cultural e, querendo ou não, se torna uma espécie de extensão da universidade, né? Uma nova adaptação da extensão, já que ela se firma nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão, e está todo mundo resguardado por conta da quarentena, então a extensão está sendo feita agora através das redes, né?
É verdade. E, e muito bacana isso, apesar da gente saber que não é um assunto, os assuntos eles ainda não têm uma, assim, não são abraçados pela população da forma que deveriam ser, mas a gente já está cumprindo o nosso papel, né, e divulgando o conhecimento que a gente produz dentro da universidade, né? Então, parabéns para vocês pela iniciativa, Com certeza. A tá? professora já está falando, a professora Grace já está pedindo aqui para você contar, Patrícia, um pouquinho da tua experiência de estágio internacional, né? Que foi fomentado pela FAPEMA e você foi para Aveiro. Uhum, Eu lembro que na época eu era ainda isso. estudante da arquitetura, acho que travou um pouquinho. Mas na época eu era estudante da arquitetura e a professora comentou comigo. E aí eu já tive certeza de que o mestrado ia abrir mais portas ainda, que a graduação já abria, mas que eu ia ter mais oportunidades ainda de receber um fomento à pesquisa e também de agregar mais conhecimento, né? E aí, conta um pouquinho para a gente, Patrícia, dessa tua experiência de estágio internacional. Foi. Foi bem interessante, porque quando eu fiz a seleção do mestrado de desenvolvimento socioespacial, eu fiz porque ele é um mestrado multidisciplinar e eu já era formada em design. Então, através do diploma de design, eu poderia participar dessa seleção, mas ainda não tinha concluído a arquitetura. E na arquitetura, o meu TCC estava sendo na área também de centralidade, urbanidade, de conjuntos habitacionais. Então, quando eu passei no mestrado, eu identifiquei esse projeto da FAPEMA e fui ler edital, fui ver como funcionava. E na minha primeira reunião com a Gretchen, eu não falei de mais nada, só disse, olha, eu quero participar desse estágio, me ajuda, eu vou fazer o que puder. Uma experiência única, porque eu não pude participar do Ciências Sem Fronteiras, não participei na época do Ciências Sem Fronteiras, e, e a gente conseguiu, com muita paciência, o desenrolar do processo todo do estágio internacional durou mais de 6 meses, Sim. né? Mas nós conseguimos e foi incrível esse intercâmbio com a faculdade de lá. Eu entrei em contato com o professor da Universidade de Aveiro, muito receptivo, muito amigável, foi tudo perfeito nessa viagem, no sentido de que a recepção de lá foi muito legal, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa que vai do Brasil para a Europa vai ser mal recebido, Sim. e de repente lá todo o cuidado, todo o carinho foi muito legal isso tudo. E participei das aulas dos alunos, eles já o resultado da FAPEMA custou sair, então a gente já foi num período quase de recesso de fim de ano, mas mesmo assim a gente conseguiu assistir às aulas com os professores catedráticos, professores incríveis que entendem muito de planejamento regional, e foi uma experiência realmente enriquecedora. Foi enriquecedor tanto dentro da universidade de lá, da Universidade de Aveiro, quanto a experiência caminhando pela cidade. A cidade é uma cidade compacta, e é uma cidade que tem urbanidade, é uma cidade que valoriza espaços públicos, é uma cidade que sabe, as cidades europeias, eles têm esse imã, justamente porque eles valorizam a questão de espaços públicos, eles têm urbanidade. Então, ao mesmo tempo que a gente está se dirigindo para a universidade, que dá para ir a pé, a gente está fotografando, escaneando tudo e percebendo Sim. a importância do planejamento urbano para uma cidade, né? Dessas propostas assertivas, né? Exato, exato, Com né? certeza. E Então entrando foi uma mais, experiência incrível para mim. e entrando mais no campo da tua dissertação, Patrícia, você veio falar sobre a forma urbana da cidade contemporânea e da cidade moderna, análise dos espaços verdes e públicos e da urbanidade na cidade moderna e na cidade contemporânea. E é muito legal saber que essa tua experiência, ela agregou não só academicamente, mas no próprio campo empírico, né? Como tu está comentando, que passeando pela cidade já era realmente um estudo de campo, né? As percepções já são muito ligadas com o nosso conteúdo programático, né? Programático, com o que
a gente se propõe a estudar, né, e pesquisar. Eu acho isso o máximo. Sim, porque olha só, eu já saí daqui de São Luís com uma bagagem teórica muito grande. Então, quando você chega lá, você começa a ver as coisas se materializarem, né? Então, assim, todo aquele arcabouço teórico que você tem, você começa a visualizar aquilo tudo nas ruas, no calçamento, nas fachadas, em todos os elementos constituintes do espaço urbano, né? E é isso. Vocês me convidaram para fazer isso tudo e eu fiquei imaginando como falar para vocês sobre todas essas coisas se metade da dissertação está em mapas, em cartografia, Sim, em imagens, e eu sim, fazer vocês compreenderem o que eu quis dizer, se não tem como mostrar esses mapas aqui, né? sim. Eu pensei a mesma Mas vamos lá. coisa. Eu pensei a mesma coisa, até porque eu tive acesso à tua dissertação, tá? Inclusive no site do programa, se alguém tiver mais interesse em olhar realmente o conteúdo gráfico que a Patrícia desenvolveu, ele é, assim, louvável. Eu acho que ele serve como base para qualquer pessoa que esteja fazendo estudo urbano, seja nível de graduação ou de pós-graduação. Realmente é tudo muito bem explicativo e muito bem ilustrado. E eu também fiquei, assim, digamos que triste por a gente não estar podendo explanar nessa plataforma todo esse teu acervo, que é maravilhoso. Sim, mas aí eu pensei o seguinte, falar os conceitos, quem é daqui de São Luís vai conseguir visualizar as coisas, né? Talvez tenha alguns seguidores meus que não são daqui de São Luís, mas enfim, a gente vai tentar fazer o que pode. E eu fiz o estudo, né, de duas, digamos, unidades espaciais. Uma é a cidade tradicional. Já pode começar? Já, claro, com certeza. Uma, porque existe diferença entre os elementos constituintes de uma unidade espacial feita no século XVII com uma feita no século XX. Inclusive, porque eu até mencionei quando eu estava na tua banca de TCC, fazendo a avaliação, eu mencionei Sim. uma frase do sociólogo Manuel Castells, que ele fala que a produção do espaço urbano ele se dá através das estruturas EPIs, né? Que é a estrutura Sim. econômica, política e ideológica. Então, nessa esfera econômica, política e ideológica, que as ideias ficam rodando, depois que elas são feitas nessas. Então, aí para a cidade colonial, tem um conjunto de estruturas econômicas, políticas e ideológicas que imprimiram a cidade de uma forma da mesma maneira, né? Outro conjunto, outro contexto econômico, outro contexto político, e o desenho da cidade sai. Pessoal, um pouquinho. Travou, mas acho que Voltou, já pessoal? voltou. Em que parte eu parei aí para vocês, para eu repetir? Olha, para mim Vocês foi lembram? quando tu estava falando em traçar o paralelo, entre começar falando Uhum. da morfologia da cidade histórica e depois passar para a moderna, né? Uhum. Então, a análise dessas duas unidades, elas são feitas através do método morfológico de Lamas, né? Que ele era um arquiteto, e toda a tese de doutorado dele foi feita através, estudando a morfologia de cidades, né? Ele passa pela cidade grega, ele passa pela cidade romana, ele passa pela cidade medieval, ele passa pela renascentista, pela barroca, pela moderna, e ele vai explicando esses elementos que constituem cada uma dessas cidades, e elas são muito diferentes entre si, né? Então, eu utilizei o método dele, porque depois, como eu falei, depois que as ideias são produzidas nesse nível, nessa esfera de econômica, política e ideológica, ela rebate no chão, e aí já tem, depois que ela está impressa no chão, tem outros elementos que a gente começa a avaliar, que são o traçado urbano, a quadrícula, o lote, o monumento, a praça, que é um elemento fundamental, principalmente no quesito urbanidade, porque acreditem, tem muitos bairros sendo feitos sem nenhum espaço público, principalmente na cidade informal. Muitos, né? A gente olha muitos A nossa loteamentos. cidade, eu não sei exatamente o Travou percentual, um mas mais pouquinho. de 50% da produção urbana de São Luís, mais de 50% é uma cidade informal,
né? São ocupações espontâneas que foram sendo feitas e geralmente em áreas de risco, áreas de alagamento, que é um solo mais barato. As pessoas, óbvio, foi tendo adensamento da cidade de São Luís e as pessoas não tinham como comprar as suas terras para fazer as suas habitações, então eles iam para áreas, né, geralmente de alagamento, áreas próximas dos leitos dos rios, né? Sim. Então, utilizei esse método da morfologia urbana. Sim. E aí eu vou falar um pouco de São Luís agora. Tá travando ainda? Travou um pouquinho, mas deu para Bem, compreender. Mas deu para compreender o que tu estava falando. A gente não perdeu o áudio, pelo menos por aqui, né? E o pessoal não reclamou também, então acho que funcionou. certo. Então, vou falar um pouquinho do centro histórico, o núcleo original da cidade, a primeira centralidade, né? E ela foi fundada, São Luís foi fundada em 1612. Portugal conseguiu expulsar os franceses da cidade e na Batalha de Guaxenduba. E o processo de crescimento da cidade foi lento até que o Maranhão começasse a se envolver nas companhias de comércio, né? Que aí começou a haver a questão da exportação, os ciclos econômicos, né? Primeiro parece que foi açúcar, depois teve algodão, depois teve arroz. E apesar de ter sido lento esse processo de urbanização, eu tenho mapas, conseguimos mapas de 1641, onde um engenheiro militar chamado Frias de Mesquita já tinha feito o traçado urbano da cidade, né? Porque, em princípio, quando os portugueses chegaram, as habitações eram muito rudimentares, né? Com materiais como palha, como barro. E depois o engenheiro Frias de Mesquita começou a fazer o traçado. E, para quem não conhece a terminologia traçado urbano, são o desenho das vias e esse cruzamento das vias formam as quadrículas, as quadras, né? E no caso aqui do centro de São Luís, ele foi feito numa malha ortogonal, uma malha cartesiana, 90 graus, assim. Tá? Mas o adensamento populacional mesmo, para ela se tornar uma centralidade, porque tudo é um processo, só veio ocorrer a partir da entrada do Maranhão nas companhias de comércio. Primeiro a Companhia de Comércio do Maranhão e depois foi a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, né? E aí aquele porto da Praia Grande começou a ter uma movimentação, né? E começou a haver a chegada de pessoas, as demandas por hospedagens, por comida, até mesmo a questão dos prostíbulos, tudo começou a aquecer no centro de São Luís e gerar toda essa movimentação. Essa arquitetura que nós conhecemos hoje, que é tombada pelo IPHAN e pela Unesco, ela só se estabeleceu lá pelo século XVIII e XIX, né? Que foi a arquitetura no estilo pombalino. Pombalino por quê? Porque foi um estilo trazido pelo Marquês de Pombal, né? É o estilo que ele empregou quando ele foi reconstruir Portugal, depois de um terremoto que teve em Portugal em 1755, me parece. E foi um terremoto e foi um tsunami, gente. Então, Lisboa ficou devastada. Aí, esse Marquês de Pombal, que era um estadista, um déspota, e ele era muito visionário, ele levantou Portugal com um padrão de tipologias de casa, digamos assim, né? E casas que fossem possíveis ser reproduzidas rapidamente, nada... Ele criou assim um ritmo nos vãos das janelas, ele criou as tipologias com até 4 pavimentos, ele criou todos os regramentos, e essa mesma produção urbana veio para cá, para São Luís. Por isso, quem já foi para Lisboa, é muito engraçado, porque parece que você está em São Luís, é idêntico, é muito engraçado. E é isso. E aí foi no século XVIII que a gente começou a se constituir isso que tem até nos dias de hoje, que está tentando ser preservado, né? Eu moro no centro, eu estou vendo os casarões cair um por um, apesar de ser tombado,
não Sim. estão conseguindo conter essa depredação do patrimônio, né? Então, e aí, o que tem nessa forma urbana da cidade tradicional? Justamente o que eu falei, a valorização dos espaços públicos, né, dos passeios dos espaços públicos, a questão dos edifícios singulares, ou seja, nas praças sempre tem um edifício singular, uma igreja, um prédio público muito suntuoso, muito cheio de pompa, né? Deixa eu ver o que mais. A questão da vegetação, que é muito valorizada também. Na Europa, a vegetação é muito valorizada e lá é frio. E aqui, que é um calor absurdo, não se valoriza a vegetação tanto quanto se deveria, para que as pessoas pudessem permanecer nos espaços públicos. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Porque a urbanidade está justamente nisso, na apropriação da população desses espaços de convivência, tá? E para que as pessoas permaneçam nesses espaços e tenha, é preciso que tenham, os espaços públicos tenham qualidade, né? E condições de que as pessoas permaneçam neles. Sim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre a forma urbana da cidade tradicional. Tem a questão das fachadas, né? A gente sabe que tem as tipologias de casarões, morada, meia morada, os sobrados. Isso tudo cai na questão ideológica, né? Na questão das classes sociais. Até uma coisa que a gente estuda muito na faculdade de arquitetura é a questão dos telhados terem eira, beira e tribeira. Tudo aquilo são representações e simbologias, né, que colocam cada classe no seu devido lugar, né? Então, para você ver que o Castells, ele está correto. Então, o que está impresso no território é justamente, eu sempre volto a Sim. esse ponto, a questão econômica, que eu já falei dos ciclos econômicos, da prosperidade econômica que o centro teve e que fomentou um aquecimento lá nos portos e ali na área da Praia Grande. A questão ideológica, porque tinham as ordens religiosas que vinham para cá, que dentro da ideologia tem a questão religiosa, tem a questão das classes sociais, como a gente falou, né? Então, se o telhado da casa de uma pessoa tem eira, tem beira, tem tribeira, cada uma dessas simbologias quer dizer uma coisa, uma classe social, e se a pessoa não tem nem eira nem beira, Sim. aí daí que surgiu Essa o expressão, né? ditado de que a pessoa... Exatamente, né? E fatos históricos que foram acontecendo e que foram criando outras formas urbanas a partir dessa central que é o núcleo histórico. Por exemplo, quando teve a abolição dos escravos, né? E aí eles foram, digamos que, dispensados dos seus serviços. Olha, agora você é livre, mas você não tem casa, você não tem trabalho, você não tem ferramenta, mas você é um homem livre. Sim. Então Que aí esses liberdade é escravos essa, eles né? foram se deslocar. A verdade é, eles foram deslocados para áreas próximas do centro, porque aí entra a questão da centralidade, ninguém vai para muito longe, todo mundo tem que estar perto de onde são oferecidos os serviços, né? Sim. Serviços de saúde, serviços bancários, onde se compram as coisas. Então, o que aconteceu, tristemente, é que ocorreram verdadeiros quilombos urbanos. Eu não sei se pode ser chamado dessa forma, porque o bairro do Anjo da Guarda, da Ilhinha e da Liberdade, tudo, na verdade, não Liberdade. foram, digamos que, comportar essas pessoas que foram dispensadas, né, da condição que estavam, né? Então, tem alguma coisa, eu não sei, estou falando, eu me empolgo e posso estar esquecendo alguma coisa. Mas ficou claro um pouquinho do que se trata a cidade tradicional, a morfologia. Uma travada, Patrícia. Deu uma travada agora. Oi. Uhum. Tá conseguindo me escutar? Eu estou perguntando se vocês estão Não. conseguindo compreender o que eu estou falando.
Sim, mas deu uma travada quando você estava falando do Anjo da Guarda, da Oi, Tati. Liberdade. Mas eu Um acho que o beijo pra pessoal Tati. conseguiu. Mas eu acho que o pessoal conseguiu. Oi, Patrícia. Conseguiu entender. A minha prima tá aqui e ela tá falando que achou interessante a questão. Ai, como é legal ver o pessoal aqui. Então, Sim. essa é a cidade tradicional. Essas são as características da cidade tradicional, da cidade que ela foi inspirada é, nos princípios do Renascimento, do Barroco, né? E que tem a escala humana valorizada. Escala humana é aquela escala que favorece o acesso das pessoas andando mesmo, né? Conseguem ir nos locais andando, diferentemente de uma cidade como Brasília, por O exemplo, que foi feita pedestre, para o né? automóvel. Não foi feita para o pedestre, ela foi feita para o automóvel. Então, se a pessoa quiser comprar um pão, digamos, entra no carro. E a produção Sim. urbana de hoje, dos Minha Casa Minha Vida, estão mais ou menos nesse rumo, né? Mas isso aí eu vou falar no final. Certo. Então, esse foi o contexto econômico, histórico, econômico, político e ideológico da cidade tradicional, né? E aí, vou falar agora, alguns séculos mais para frente, que são os conjuntos habitacionais. Como eu falei, lenta, foi muito tímida, máxima ela foi ali até o anil, digamos, por conta das fábricas de tecido que tinham no anil, então eles fizeram algumas ferrovias, né? Então, mas assim, e não é que não houvesse gente lá pelo lado do Turu, do Olho d'Água tinha, mas não eram muito pontuais os casos, né? E até a década de 50, essa expansão urbana foi muito tímida em São Luís. Não eram feitos conjuntos habitacionais, eram feitos pequenos conjuntos de 14 unidades habitacionais, ali na rua na avenida do Monte Castelo, na avenida do Monte Castelo, e até o Filipinho. O Filipinho parece que teve mais unidades habitacionais Foi. sendo feitas, Isso. né? Mais unidades habitacionais, um conjuntinho maior ali no Filipinho. Mas aí, com o período militar, houveram grandes investimentos em infraestrutura, grandes obras de infraestrutura, grandes obras viárias, grandes obras rodoviárias, obras de usinas hidrelétricas, e o setor da construção civil expandiu absurdamente. Pelo seguinte aspecto, né? Quando você vai fazer uma obra de infraestrutura de grande porte, você precisa de mão de obra. Então, essa mão de obra começa a se deslocar em busca de oportunidades e você vai ter que dar habitação para essa mão de obra, digamos assim, né? Então, a partir do período militar, de 1964, foi criado o Banco Nacional de Habitação e, a partir de então, eles começaram a produzir conjuntos habitacionais. E isso também coincidiu com a chegada de um outro ciclo econômico para o Maranhão, que foi a chegada nesse período das mineradoras, né? E aí, o que acontece? Mais um êxodo vindo para a Ilha de São Luís, atrás de oportunidades. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas estão sempre em busca das oportunidades, tá? Então, começaram a surgir os conjuntos como Coab,
E deixa eu ver aqui onde eu parei. Sim, Você está falando então, dos quantitativos. assim, então, foram 7.500 unidades habitacionais, só que quando o conjunto da cidade operária foi feito, ele foi feito muito distante do centro de São Luís, né? Na década de 50, eles criaram o plano de expansão da cidade, né? O plano de expansão. Só existia ali a região do centro, muito adensada, e coisas pontuais nas outras áreas da ilha. Então, é, então, criaram um plano de expansão com alguns eixos viários, né? Eixos viários para a área do Itaquibacanga, eixos viários para a área do Olho d'Água, que foi o plano do Rui Mesquita, de 1954, me parece, esse plano de expansão, dando diretrizes, né, de novos, para ir para dentro da ilha, né? E aí era tudo muito distante. Então, o conjunto habitacional da cidade operária, que foi feito para operários, ele foi colocado muito distante, né? Então, assim, não tinha transporte para essas pessoas, não tinha. Era mesmo. Era complicada a Afastando. situação na época. Uhum. Sim. E hoje também a produção habitacional ela continua nesses mesmos moldes, né? O setor imobiliário ele vai procurar terras baratas e essas terras baratas geralmente estão muito distantes. Aí eles pegam e jogam o pessoal lá para longe. Mas aí o que acontece é um processo que é o processo digamos, de preenchimento desses vazios, né? Sim. Porque começa a haver fluxo de pessoas, e aí nesse segmento onde tem malha urbana, mancha urbana, até lá onde é o novo conjunto, acaba havendo um preenchimento aos poucos por conta do fluxo que fica acontecendo. E Patrícia, não sei se tu concordas, mas hoje em dia, novamente falando aquela sua citação do Castells, hoje em dia eu percebo muito, antes não sei se por inocência ou por desconhecimento, mas hoje em dia eu percebo muito esses novos programas, como Minha Casa Minha Vida, colocando os conjuntos habitacionais tão longe do centro, das centralidades urbanas. Não sei, para mim fica parecendo algo muito, muito fortemente ideológico do que de fato financeiro, né? Então, essa ideia de uma cidade segregada já está muito forte na nossa cultura ludovicense. Então, não, aqui, por exemplo, numa centralidade, aqui pelo Renascença, pelo São Francisco, não é a área de conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Não é para isso que as pessoas, né, se mudam para lá. Então, hoje em dia, eu percebo muito esse cunho na própria população ludovicense, sabe? No nosso dia a dia, de aqui não ser área para Minha Casa Minha Vida, aqui não ser área para esse público, e ali, além, para longe, onde eu não vejo, não. Ali é o lugar certo da gente estabelecer um conjunto. Hoje em dia, não sei se com a maturidade, mas hoje em dia eu percebo muito isso. Sim, o metro quadrado mais caro da cidade é esse do lado da praia, né? Quando você vai, digamos, precificar um imóvel, o que pesa muito são a questão das amenidades, né? O que são essas amenidades? Seriam presença de shoppings, presenças de recursos naturais, como no caso a praia de lá, né? Morar perto da praia. Seria a presença de cinemas, coisas do urbano que facilitem, que promovam a urbanidade. Então, tudo isso é embutido no preço do metro quadrado. Sim. Então, e geralmente essas áreas onde esse pessoal está jogando os conjuntos Minha Casa Minha Vida são áreas que geralmente eram áreas rurais, que dentro do zoneamento urbano é considerado área rural. Aí eles vão pegando essas áreas e tem o desmatamento, que a geração geralmente tem cobertura vegetal ainda nessas Sim. áreas, né? E sem nenhuma infraestrutura, eles colocam o prédio e depois, muito depois, vai todo o resto da infraestrutura.
às vezes nem calçamento, nem asfalto, né? Tem uns conjuntos ali para o lado do aeroporto que são bem, bem tensos a situação deles lá. Que é esse paralelo, né, tão grande. Desde a época do BNH, a gente já via isso. Minha monografia foi sobre a Coab, sobre o primeiro conjunto habitacional que o BNH entregou, e a falta de infraestrutura já era uma realidade, já era verdade. Todas as pessoas reclamavam que não tinha nem sequer água, nem sequer esgoto, tinha toda a instalação, mas não funcionava. Ou seja, a água não chegava lá. Então é isso mesmo que tu tá colocando. Entregam a habitação, mas não entrega todos os outros fatores que vão favorecer essa urbanidade, né? Isso. E essa questão da segregação socioespacial se voltou, e essa expansão muito rápida, até por conta do avanço tecnológico. São vários fatores, né? Então, assim, com a descoberta de novos materiais. Oi, Lucilei. A descoberta de novos materiais, de novas tecnologias, de novos equipamentos, aí você pode produzir em larga escala, porque essa é a função da indústria, ele tem ganhos de escala, entendeu? Ele não tem ganho fazendo uma casa toda ornamentada, toda decorada. Então, assim, a indústria ela tem ganho na produção em escala. E para ela ter uma produção em escala, o desenho tem que ser muito simplificado e o modo de produzir tem que ser muito fácil, né? Sim. As técnicas construtivas têm que ser de fácil execução, digamos. De fácil repetição, né? Também, né? Exatamente, porque o ganho ele está justamente na repetição, da repetição de uma mesma unidade. Sim. Né? E por isso que você vê que essas plantas do Minha Casa Minha Vida hoje, elas não têm muita variação. Não tem muita variação. Pouquíssima variação, né? Pouquíssimas variações, são praticamente os mesmos. Uhum. Entre uma cidade e outra, já são cenários tão diferentes, a gente percebe o mesmo padrão. Exatamente. O bairro da Cidade Operária, ele é um bairro operário, ele foi um bairro estigmatizado de certa forma, mas ele tinha algum nível de centralidade. Por quê? Porque no desenho dele foram deixadas áreas institucionais, então tinham áreas para escolas, tinha área para hospitais, áreas para delegacia de polícia, tinha uma área para a companhia de água e esgoto, e tinha alguma infraestrutura que a própria população poderia usufruir e a população que se instalou no entorno do bairro. Que aí a cidade operária é um bairro planejado, assim, ele tem algum nível de racionalidade no seu planejamento, mas no entorno dele se situaram novas ocupações espontâneas, entre elas a Cidade Olímpica, que é uma das maiores favelas da América Latina, né? Inclusive, na Cidade Olímpica, era um grande loteamento, as pessoas foram com tanta voracidade pegar o seu lote para construir sua habitação, que eles não deixaram uma área para um campo de futebol. O bairro é enorme e se a gente quisesse fazer uma intervenção urbanística lá, não teria como. Teria que fazer desapropriação de algumas casas, e isso tudo é muito caro e tal. Mas para você ver que depois que o estrago está feito, estrago que eu digo no sentido, já está tudo instalado, já está tudo consolidado, já está tudo engessado, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil de resolver a situação. Né? Então, assim, a cidade operária, ela tinha suas precariedades, mas mesmo assim ela ainda era uma centralidade que dava suporte para os bairros do lado. E 30 anos depois, porque o bairro foi feito, foi entregue em 1986, me parece. Tá? O bairro foi entregue. Começaram a construir ele, acho que no final da década de 70, e entregaram ele mais ou menos em 1986, que foi também a época que o BNH, o Banco Nacional de Habitação, foi extinto. Fechou. Isso. Né? Então, de lá para cá, ocorreu a própria dinâmica do bairro. Né? Então,
Então, naquela época não tinha a quantidade de transportes necessária, mas hoje já tem muitas linhas. Mas mesmo assim ainda não são suficientes, né? Não dão, digamos, um transporte público de qualidade. Não tem em nenhuma parte da ilha. Sim, Sim. perfeito. Mas aí teve essa dinâmica. Então, assim, na década de 80 e 90, se você quisesse resolver alguma coisa, você teria que se dirigir para o centro. Até o pessoal da Coab teria que se dirigir para o centro. Todo o pessoal do Renascença se dirigir para o centro. Mas ocorrem as dinâmicas, então vão surgindo os shoppings, vão surgindo os centros comerciais, os próprios bairros, os conjuntos habitacionais, os próprios moradores vão abrindo, vão colocando usos mistos, né? Eles têm na sua casa a sua residência e abrem uma portinha, digamos assim, com um comércio do lado. Aí vai crescendo, vai prosperando, aí material de construção, loja de material de construção. Então vai criando aquela dinâmica do bairro e hoje o bairro ele tem autonomia, porque lá já tem instituições bancárias, lá já tem lojas de... Eu esqueci essas lojas grandes, o nome que dá para elas. Departamento? Loja de departamento? Isso. Já tem esse tipo de loja lá, muita loja de imobiliário, especialidades médicas que não tinha, né? Se a pessoa quisesse fazer algum exame de alguma especialidade, tinha que se dirigir para o centro. E hoje não, Cidade Operária, Coab, que são distantes um do outro, mas eles têm a sua própria autonomia. Eles não dependem mais do centro histórico. Muito pelo contrário, o processo que está acontecendo hoje no centro histórico é de praticamente uma evacuação, Sim, né? sim. Ele tem todos os requisitos necessários para que forneça um ambiente bacana, uma urbanidade, mas a densidade demográfica do bairro do centro caiu muito. E sem densidade demográfica não tem urbanidade, porque a urbanidade ela se centra na questão do fluxo, da diversidade de usos e da densidade, fluxo e diversidade de usos, né? E para quem não sabe o que é usos, é que o solo urbano ele pode ser ocupado, usado de diversas formas, né? Então, pode ter uso residencial, uso comercial, uso institucional. Quando a gente diz uso institucional, a gente está falando de escolas, de hospitais, de corpo de bombeiros. Isso são os usos de prédios jurídicos, não sei se é assim que chama, instituições jurídicas. Então, isso são os usos industrial e usos especiais como cemitério. Então, assim, para nós urbanistas, a gente usa essa terminologia de usos, tá, gente? Então, nesses conjuntos habitacionais que começaram com certa precariedade, muito isolados de tudo, hoje eles já têm a própria dinâmica deles, justamente por terem diversidade de usos. Fluxo tem, porque eles acabam servindo aos bairros do entorno, então os bairros do entorno passam por dentro deles, né? Sim. E diversidade e densidade. Densidade demográfica, são bairros Muito popular. muito populosos mesmo, né? Então, o bairro da Cidade Operária, ele tem a questão de espaços públicos, ele tem as áreas dos espaços públicos, mas não é só ter espaços públicos, não é um quantitativo do qualitativo também, tá? Então, assim, lá tem as áreas, mas geralmente é só um espaço livre. Espaço livre é diferente de áreas verdes, tá entendendo? Às vezes é um espaço livre que está cheio de entulho, que está cheio de lixo, né? E isso não é urbanidade. Isso, muito pelo contrário, ele só atrai outras coisas bem mais complicadores para o ambiente urbano. Tanto na questão de doenças, quanto na questão de violência mesmo, né? Locais depredados atraem bastante violência. Então, é isso. Então, o bairro, ele, mesmo que precariamente, tinha os seus espaços públicos, os seus espaços de convivência, mas não tinham a qualidade necessária que um espaço público tem que ter, né? E deixa eu ver aqui mais alguma característica da cidade moderna.
que eu me lembre agora, é só isso. E aí a gente está Certo. fazendo esse comparativo com essa produção habitacional de agora, né? Que são os Minha Casa, os Minha Casa, Minha Vida, que é outra história tão engraçada que tem menos urbanidade ainda, porque eles estão fazendo verdadeiras ilhas dentro da cidade, é tudo murado. Então, essas ilhas na cidade e complicam muito a questão da urbanidade, né? E Sim. falta tanta urbanidade na cidade que as pessoas vão procurar essa urbanidade dentro dos shoppings, entendeu? Que são como se fosse a simulação da cidade perfeita, o shopping, porque lá tem segurança, lá digamos, climatização, lá tem tudo, tem uma diversidade de usos, você tem uma loteria, você tem uma loja de departamento, você tem um cinema, você tem alimentação, você tem tudo lá. E tá todo seguro, diferentemente da cidade, né? Sim, com certeza, Patrícia. Uhum. E a Agnes está pedindo para falar das centralidades. E as centralidades é justamente isso que eu estava falando. A centralidade, ela tem a ver com diversidade de usos, fluxo de pessoas e automóveis e densidade demográfica. Então, o centro, que no século XVIII e XIX era uma centralidade, porque tinha esses três fatores, ele hoje, por conta das novas centralidades, né, por conta dessa expansão urbana e esses novos núcleos, Cidade Operária, Coab, Renascença, e agora vai surgir, está surgindo, está se desenhando para o lado do Araçagi uma outra centralidade, né? Mas me parece Sim, municípios da ilha, não é de São Luís, a ilha ela tem 4 municípios, são Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. E é isso, por conta dessas novas centralidades, o centro teve uma queda, né? Ele está entrando numa espécie de obsolescência. E ela não está, ela não, as casas dos centros não estão se adequando ao, ao que é exigido para o comércio, digamos assim, por conta até de um conflito muito grande, né? Que ao mesmo tempo que se quer preservar o patrimônio histórico, ele não serve para os intuitos comerciais das pessoas que querem investir no centro. E fica sim. esse jogo de interesses, né? E óbvio que sempre o IFAM vai preferir preservar o patrimônio do que, de repente, descaracterizar um imóvel histórico. E aí Sim. a pessoa acaba preferindo alugar ou em outro lugar, onde os custos são menores, porque reformar um casarão no centro é muito caro mesmo. São várias questões, Então, né? muitas variáveis para você Muitas, investir no exatamente. centro, e muitas vezes as pessoas preferem realmente abrir mão e ir para uma outra localidade, né? É, Então, o centro, mas assim, já está havendo já estão acontecendo medidas de reabilitação do centro, né? De requalificação dos espaços públicos, de tentar trazer as pessoas para morarem no centro, né? Tem algumas ações do governo nesse sentido. Adote um casarão, está sim. tendo agora esse programa, e só que aí, justamente na época em que as pessoas iam adotar um casarão, veio a pandemia. Então, quem ia botar um café, quem ia botar um restaurante, ficou meio, né? Muito engraçado as variáveis, as componentes que acabam impactando no espaço urbano. Sim. Então, É, gente, pode pode falar. falar. Não, eu ia falar que separei uma citação aqui de Lefebvre, que ele fala sobre a centralidade também, um pouco sobre a urbanidade, achei bem interessante. Que ele fala que a Uhum, centralidade, por sua vez, seria o pressuposto fundamental da urbanidade. Ela se traduziria
na possibilidade de confluência de toda a diversidade que pode existir no espaço para um ponto específico, no encontro no real ou possível de todos os sujeitos e objetos. Que eu acho que fecha perfeitamente isso que tu falou, né, Patrícia? Que realmente a urbanidade está... Todos os fatores que levam à urbanidade também estão extremamente ligados e, por sua consequência, gera essa centralidade da cidade e a gente está percebendo essa dinâmica muito em tempo real, né? Com esses novos programas e acompanhando o desenrolar dos programas desde o BNH, né? Então, acho que coroa bastante assim a tua fala. Sim, porque nós estamos, hoje com a pandemia, nós estamos nas redes virtuais, digamos, né? Isso, Mas antes disso, nós estamos nas redes territoriais. com E as certeza. centralidades, eles são os nós dessa rede. Bem como eu estava pensando ainda agora, como se fosse um sistema nervoso, onde você tem o núcleo das células, os axônios, que são os bracinhos do Do neurônio, neurônio. e esses encontros, né? Que são, então, assim, a cidade, e quando você olha de satélite a cidade, ela parece um sisteminha nervoso, com aquele monte de Sim. luzinha ligada. Eu não sei se vocês já viram, né? É muito interessante isso da cidade. E aí, E realmente isso. As centralidades são os nós das redes, né? São os nós das redes. E a centralidade é justamente isso, essa capacidade de magnetizar as áreas do entorno, de magnetizar as áreas do entorno e exercer influência sobre elas. A partir de quê? Novamente, a partir da diversidade de usos, institucional, uso comercial, serviços de autônomos, digamos, o terceiro setor, então a diversidade de usos, densidade densidade. e fluxo. Isso. E fluxo. Já ia pegar a colinha aqui. Mas... Uhum. Isso. Então, Patrícia, acho que a gente abre agora um pouquinho para as perguntas. Ver se o pessoal quer se manifestar. Uhum. O pessoal Pessoal, elogiando bastante. eu viajo, então eu não sei se eu consegui amarrar o pensamento de uma forma que vocês pudessem entender. Eu acho que sim, Patrícia, porque tem bastante comentários positivos. Pessoal falando aqui quando a gente falou de uma cidade mais segregada, né, dessa segregação espacial e social, lembrando da polêmica da Península, né, que foi bem forte nessa nossa pandemia, nos pegou assim como um tsunami. Essa polêmica foi realmente bem chocante, eu acho, que principalmente para a gente que estuda a necessidade de criar uma cidade menos segregada. Do direito à cidade, né? Do A direito, questão do dos direito à usos, cidade. isso, do uso da cidade. A gente estava falando de uma praia, de um espaço público, né? Acho que foi bem arrebatador, pelo menos para mim, toda essa polêmica que tão desnecessária, né? Então, que dava assim um nó no estômago só de ler. Uhum. A professora Grede está falando, Patrícia, que a sua dissertação contribuiu para a compreensão das centralidades e urbanidades da cidade. Tenho que concordar. Professora. Também. Material incrível que a Patrícia deixou para a academia e realmente para todos os que se interessam, né? Para todos os que buscam mais conhecimento. Para o melhoramento da cidade. Lara fala da interface do teu tema com o tema da Patrícia. Certo, Fala, Lara. Falo sim. Vamos lá. Na monografia, eu foquei no primeiro conjunto habitacional, né, entregue pelo BNH, que foi a partir da Companhia de Habitação do Maranhão, a Coab, né,
que hoje em dia a gente conhece como Uhum. toda aquela região, como o bairro Coab, mas na verdade foram 4 conjuntos habitacionais, né? E em termos de monografia, a Patrícia foi da minha banca, ela percebeu que eu fiz uma análise bem interessante a respeito da linguagem arquitetônica e da linguagem urbana que aquela região demonstrou, né? Então, ela vem nessa linguagem do moderno, né? Traz essa modernidade para São Luís, que é bem interessante todo esse estudo e muito necessário para a conservação dos nossos poucos exemplares de modernidade, né? Nossos poucos exemplares modernos. E aí a gente trouxe, a nível de monografia, a análise desses pontos modernos, tanto na malha urbana, quanto, como a Patrícia estava comentando, na repetição desse modelo de habitação, né? Que a gente percebe que se perpetua até hoje. Muito, como a Patrícia falou, ligado com o capital e muito ligado assim com uma ideia de inovação e com essa ideia de traçado mais linear e tudo. E agora, iniciando os meus estudos a nível de dissertação, eu acho bem interessante a gente estudar como política habitacional mesmo, né? Conseguir compreender tudo isso que tu estava explicando sobre rebater a sociedade, né? Sobre rebater esses pontos da sociedade na malha urbana. E é mais ou menos isso que a gente vem tentando fazer. Bem parecido, assim, segue uma linha parecida com a tua dissertação, Patrícia, mas eu percebo que o teu estudo foi muito focado na morfologia, né? Que eu acho super interessante. E através da tua produção de mapas, né, a gente consegue analisar bastante esses aspectos infográficos também que tu trabalha na tua dissertação. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que são duas pesquisas que dão aí boas discussões e bons debates aí a serem feitos, né, na academia, né, Patrícia? Oi, a última coisa que tu disse não escutei. Que eu acho que são duas pesquisas que estão bem conectadas. Tem, assim, tanto a minha quanto a tua, tem muita coisa ainda a ser discutida e debatida, né? Sim, muita. Que a gente pode sentar e conversar tanto, né? São conversas, discussões tão prazerosas e tão proveitosas, eu acho, a nível de troca de conhecimento. Verdade. Vamos ver se mais alguém tem algum comentário. Queria mandar um beijo para Tatiane, para Lucilei, para Sirlene, que passaram por aqui, para o Will, acho que é o Will Pinturas. Tá? Um beijo, pessoal. Obrigado por ter vindo. Dá uma olhada aqui. Professora Grade está falando, duas pesquisadoras excelentes. Pouco ela sabe, né? Que a gente está então arrasando, assim, seguindo, engatinhando os passos dela, né? Engatinhando. Engatinhando Engatinhando. para E eu tentar tive. Ela é contribuir. maravilhosa. Ela é maravilhosa porque eu tive muita dificuldade, porque eu pegava tanto livro e um assunto ia emendando no outro, e eu tinha dificuldade de centrar no que realmente importava, porque é um assunto que ia me tomando tanto que eu ia começando a ler tanto livro, tanta coisa, ela Sim, tinha que me puxar para o chão e dizer foca é, no na tua no produção. assunto. Porque ela disse assim, pega no máximo 3 autores para te Guiar. basear. E eu ia pegando livro, e a minha mente já não aguentava mais. E ela que foi Ixi, a bateria aqui tá quase. E ela foi me guiando, me trazendo de novo, para que eu não me dispersasse tanto no meio de tanto livro, de tanto assunto, porque, como tu falou, a gente está engatinhando, o assunto é muito extenso, o Muito assunto envolve extenso. inúmeras variáveis. A questão urbana, ela tem autores maravilhosos para a gente trabalhar, a Hermínia Maricato, a Raquel Ronick. Ronick e o
o David Harvey e todo esse pessoal aí incrível que fala Maravilhosa. da questão urbana. E é isso. Patrícia, como você conseguiu entender que estava com um bom projeto de pesquisa para submeter ao mestrado? Professor Góes, H. Góes, assim, na verdade, eu só aumentei o nível de complexidade porque no meu TCC da arquitetura eu falei do conjunto habitacional da cidade operária, né? E eu morei lá durante muito tempo, eu vi todo o processo da dinâmica de crescimento do bairro, né? Então, quando eu fui para o mestrado, eu tentei aumentar um pouco o nível de complexidade, óbvio, no mestrado questões mais densas são debatidas, e, na verdade, a gente leva um pré-projeto o nosso orientador é que vai também nos ajudando a definir, a delinear o trabalho real. É tudo muito peneirado. Na verdade, tem gente que entra com um projeto e no decorrer das disciplinas percebe que não vai dar continuidade, pega um outro assunto. Você já viu? Na minha turma aconteceu alguns desses casos. Mas no meu deu para aproveitar e deu para aprofundar as questões. Vou também responder porque eu acho bem válido. O que para mim fez muita diferença foi na forma como eu encarei a metodologia no meu projeto. Eu vim com algo muito mais denso que na faculdade, pelo menos na nossa faculdade de arquitetura e urbanismo, a gente não teve tanto acesso. O método do materialismo histórico dialético, por exemplo, de Marx, era algo um pouco novo e que tudo bem ser novo. Dentro do mestrado a gente discute muito sobre isso. Então você vai realmente conseguir compreender a importância, a necessidade de fazer uma análise científica um pouco mais voltada para esse lado. Então foi algo que para mim fez bastante diferença. E também, inclusive, algo que o professor Fred comentou durante a minha análise de projeto foi: mas e aí, tu vai usar o teu tema da monografia, tu já passou 6 meses pesquisando, o que tu já tem? Então, eu já levei alguns dados, principalmente o levantamento em fontes históricas, em fontes primárias. Acho que isso é muito importante, você já ter uma pincelada. Não que precise ser realmente muito denso, muito... Não, é uma pincelada, você tem que entender o tema, entender a problemática do tema e conseguir ficar coeso, né, dentro de um projeto que, por vezes, é tão curto. Mas acho que é basicamente isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Pergunta. Bem, vou aproveitar também para agradecer outros professores incríveis que eu tive no mestrado, que foi o Fred, ele é teu orientador? Não. Professor Fred, não? Eu sou com o Great. Sigo com o Great. Nossa, ligação aqui. Professor Antônio José, as professoras de metodologia científica, então, assim, nossa, é incrível como eles levam a gente para uma grande viagem e tudo muito enriquecedor. Eu só tenho a agradecer o programa, já que o pessoal não estou vendo mais perguntas aqui. Sim. Eu só tenho a agradecer ao programa. Quanto tempo de live a gente já tem? Quase 1 hora, então já a live vai finalizar. Agradecer também, Patrícia, acho que um pouquinho mais de 1 hora já. Agradecer também, Patrícia, a tua presença, tua disponibilidade. Todo mundo comentou aqui. O Henrique perguntou novamente: para o projeto de pesquisa entregue na inscrição do mestrado, vocês tiveram ajuda? Sim. Eu tive a ajuda da professora Great, que foi minha orientadora durante a monografia no curso de arquitetura, e também é agora minha orientadora no mestrado.
Bem, o meu projeto, eu pedi a alguém que tivesse um modelo de estrutura, né? Introdução, objetivos, cronograma. Para quem quiser fazer o mestrado, você tem que ter uma temática, você tem que organizar um caderninho lá com objetivos, com metodologia, com cronograma, enfim, tem que ter uma estrutura do projeto de mestrado e aí vocês vão fazer 4 etapas, né? Mais ou menos 4 ou 5 etapas da seleção. Na verdade, o que o pessoal quer é saber se você tem a capacidade e o perfil do pesquisador, né? Se vai utilizar o método, se vai conseguir dar cabo do projeto. Então, basicamente. Então, eu pedi um modelo desse trabalho e aí elaborei o meu, a partir de elementos do meu TCC de arquitetura, tá? Aí, no projeto para quem quer fazer a seleção, é um pouco menor, mais enxugado esse projeto. O professor fez outra pergunta. A Mimi Sofia, o que o mestrado contribuiu para a tua vida profissional? Bem, eu participei da equipe do Instituto de Pesquisa, do IMESC, que fez o diagnóstico para a região metropolitana de São Luís. A região metropolitana de São Luís tem 13 municípios e eu participei dessa equipe na área dos estudos territoriais e tudo que eu aprendi no mestrado, eu ainda não tinha concluído o mestrado quando eu estava nesse trabalho, inclusive ficou tudo muito para cima da hora, porque esse trabalho também era algo muito importante, mas deu para terminar os dois, assim, quase que paralelo. E esse trabalho da região metropolitana também foi incrível, que é tu pegar toda a tua bagagem teórica e ir para o campo, ir para esses 13 municípios, totalmente um diferente do outro. São Luís, com mais de 1 milhão de habitantes. Aí você vai para o município de Cachoeira Grande, não tem nem 20 mil habitantes. Então, a diferença entre os 13 municípios da região metropolitana é muito grande, né? Então, assim, a bagagem teórica do mestrado me ajudou muito a fazer essa leitura territorial, a compreender as dinâmicas, aquilo, é uma relação dialética. Você vai com a tua teoria e chega lá no campo, você aprende mais ainda sobre a questão dos estudos territoriais. E depois desse trabalho da região metropolitana, eu tô trabalhando como assessora técnica em uma secretaria dos municípios aqui da região metropolitana, que também, nossa, outro aprendizado incrível. E só teve a contribuir na minha vida o mestrado, viu, gente? Acho que todo mundo que sai tem esse mesmo sentimento, Patrícia. Acho que são 2 anos de dedicação, mas que os frutos são muito, muito válidos, né? Tanto para o crescimento profissional, crescimento como pesquisadora, para o crescimento pessoal também, né? Porque é um desafio que a gente encara. Então, podem fazer outras lives dando mais dicas. Podemos, sim. Podemos. E Podemos. a minha irmã falou, e com a ajuda da tua irmã no teu projeto, né, Lara? Com certeza. Minha irmã, Ave Maria, não posso nem. Acho que ela devia ser minha co-orientadora, porque lê tudo que eu produzo, Que revisa tudo, maravilha. usa a mão de obra dela para isso. Oi, Riba. Gente, então acho que Bem, é isso, gente, que né? legal. Eu Ficamos aí adorei para participar da seguir. live. Eu estava muito nervosa, Eu também. mas acaba que tudo acaba desenrolando. E é muito engraçado porque a gente enfrenta aluno, enfrenta audiência pública, enfrenta comunidades e na hora de fazer uma live a gente fica A gente tremendo fica na com base. muita vergonha, né? É engraçado porque as pessoas às vezes nem entendem. Eu sou uma pessoa super tranquila para falar, falo, apresento seminário, qualquer coisa, mas abrir o Instagram já fico nervosa. Pois a gente tem que. Eu tô aqui no enfrentamento, tem que tirar esse medo e é isso. É Adorei isso, participar da gente. live. Eu quero agradecer a todos os alunos do mestrado. Eu não sei o nome nem o rostinho de vocês da turma de agora, todos. Se tem professores aqui também, quero agradecer.
Quero agradecer o pessoal lá do meu perfil do Instagram, que eu já vi muitos deles por aqui, um carinho imenso para cada um deles. Eles acompanham, eles são muito carinhosos, eu adoro eles, minhas amigas. E quero incentivar quem quiser fazer o mestrado, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá um caminho, um direcionamento. Busquem a evolução Sim, constante, busquem a conscientização constante. Vamos, na medida do possível, buscar o nosso desenvolvimento pessoal, mas também estender isso que a gente aprende na universidade para as pessoas e disseminar, disseminar, disseminar. disseminar mesmo o conhecimento. Tudo é processo, mas alguém tem que começar. A gente está hoje se beneficiando de pessoas que foram muito corajosas, né, e que ousaram começar, e que ousaram lutar por direitos e, enfim, e a gente tem que se levantar. Caído, ninguém ajuda ninguém. A gente tem que pensar primeiro na gente exatamente, mas temos que pensar na disseminação do conhecimento e a evolução da consciência de todo mundo. Tá Com bom? certeza, Um beijo para Patrícia. todo mundo. Lara, muito obrigado. Muito Obrigado ao obrigada. Sanclay que entrou em contato comigo, tá bom? Tá bom. Para fazer a live. E é isso, tá bom? Tá, muito obrigada. Para finalizar aqui, agradecer a todos que estavam presentes, todos e todas. Foi super enriquecedor estar aqui. Obrigada, Patrícia, por tanta disponibilidade, por estar compartilhando tanta coisa legal com a gente. E ficamos aí aqui à disposição de todos que querem tirar dúvidas sobre o programa, para todos que querem saber um pouquinho mais sobre o processo seletivo, que eu sei que assusta um pouco, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, é possível, a gente está aqui, somos, assim, pessoas completamente normais e todo mundo que se esforça, se dedica, consegue. Então, se tiverem dúvidas sobre isso, entre em contato com a gente. Muito obrigada pela presença. A live vai ficar salva no IGTV para quem quiser ouvir e repetir. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Grace, presença ilustre, aos demais professores que passaram por aqui. E até mais, gente. Vou encerrar aqui. Beijinhos. Beijo para vocês. Tchau. Beijo.